De volta com o nosso cenário político nesta sexta-feira de muita chuva aqui em Mossoró. Vamos observar o restante do estado, como é que vai ficar nesse final de semana, porque essa chuva daqui está indo para outro lugar, viu, Vunuv? Não sei para que lado está, mas parece que pela intensidade ela deve se sustentar aí até algum outro município. Vamos esperar para acompanhar. O do Ferreira já está aqui dizendo que para ele foi a maior chuva do ano. Certamente, né? Nós estamos em março, não tinha chovido tanto assim ainda este ano. O Vunuv já trouxe os números aí do Spinola em relação a essa precipitação de hoje. E voltando aqui, a gente já pode ir direto para a nossa reportagem, lembrando que você pode participar e mandar a sua pergunta para a reitora da UFESA, Ludmila Oliveira, que está aqui com a gente. A gente tem rapidinho aqui, vamos logo trazer, porque temos muita informação. Robério Paulino, vereador do PSOL de Natal, esteve em Mossoró nesta quinta-feira. Ele também é professor doutor da UFRN e veio à região proferir palestras. Uma na Câmara Municipal de Severiano Melo e outra em Rodolfo Fernandes. As temáticas são sobre projeto socioeconômico para o Rio Grande do Norte e sobre o processo de reversão da desertificação do sertão. Ele conversou com o nosso jornalismo e também falou sobre o PSOL e eleições. Boa noite, professor. É vereador em Natal e está visitando a região oeste para fazer palestras e está falando sobre desenvolvimento sustentável, questão ambiental. De onde é que surgiu essa temática e por que está trabalhando essa temática no âmbito do Estado? Carol, primeiro, obrigado pelo espaço no seu programa. É uma alegria imensa estar num programa como o seu, né? Que tem debatido temas tão importantes. Nós estamos fazendo uma jornada aqui pelo oeste do estado, vamos passar em vários municípios, como Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, daremos palestras nas câmaras municipais, encontros com muitos amigos, né, grupos e simpatizantes. Você sabe, há muitos anos, a primeira coisa é que eu luto por uma pauta ambiental no nosso estado. Nós estamos plantando agora, só para você saber, 10 mil árvores em 100 dias em Natal. Nós queremos repetir esse exemplo em várias cidades do estado, mas nós vamos partir num segundo momento para plantar 3 milhões, inicialmente, de árvores no estado. Muitas regiões do nosso estado e do Nordeste brasileiro estão virando deserto. Nós temos várias ilhas de desertificação em nosso estado e nós temos que correr contra o tempo para reverter isso. O planeta está pedindo socorro, o nosso semiárido, o nosso sertão está pedindo socorro. E o outro tema que eu vou tratar em algumas câmaras é que eu sou economista de profissão. Nós estamos aqui discutindo um plano de desenvolvimento, um plano ousado de desenvolvimento socioeconômico para o nosso estado. Essa questão de desenvolvimento socioeconômico, ambiental, tem sido conversada com outros poderes ou até mesmo com a gestão estadual, já que diz respeito diretamente à situação do nosso estado? Eu apresentei ao governo do estado, no começo ao governo da professora Fátima, como eu falei, eu sou economista de profissão, sou professor da UFRN e apresentei ao governo do estado um plano ousado de aceleração do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Infelizmente, o governo teve suas prioridades, de pagamento de folhas atrasadas, então praticamente se perdeu os 2 primeiros anos tentando arrumar o estado. Então, não houve muito espaço, pelo menos não vi a acolhida do governo estadual para a implantação desse plano. Eu espero que a governadora Fátima Bezerra saia desse feijão com arroz e possa implantar um plano. O plano que eu apresentei era um plano de plantio massivo de milhões de árvores, inclusive árvores nativas e frutíferas, para sediar uma poderosa agroindústria em nosso estado, porque nosso estado, está claro, não é para muita lavoura, em função das oscilações do clima, da aridez do estado, mas é sim para a fruticultura, a mangueira, o melão que dá aqui no Vale do Açu. Nós não vender só a fruta, nós temos que industrializar isso, Então eu propus um plano de industrialização do estado, mas não só na área de agroindústria, em outras áreas da tecnologia também. Por exemplo, não tem por que a gente não produzir no estado as hélices, pelo menos as hélices dos cataventos das usinas eólicas. Importar tudo. Se nós não temos tecnologia para produzir os geradores, vamos produzir aqui pelo menos as hélices, as torres, As torres, tem muita coisa que nós poderíamos estar produzindo aqui em nosso estado para aproveitar a riqueza. Há muitas riquezas do sal. Nas salinas, aqui no nosso litoral, nós só aproveitamos, Carol, o sal. Mas há muita coisa que fica embaixo quando se retira o sal, muitos produtos químicos riquíssimos que a gente joga fora e despreza. Pois é, tá aí. A gente, no próximo bloco, vai trazer o Robério Paulino, que foi candidato ao governo em 2018 pelo PSOL.
você vai trazer, a gente vai trazer, você vai ver ele falando sobre eleições. Perguntei sobre Câmara de Natal, perguntei sobre pré-candidaturas do PSOL e, inclusive, a opinião dele aí sobre esta federação da esquerda, entre PT, PV e PCdoB. Já ia dar o branco, viu, Vonúvio? No próximo bloco a gente acompanha, mas agora vamos conversar com a reitora Ludmila Oliveira, da Universidade Federal Rural do Semiárido. A gente estamos no momento de retorno, finalmente, nessa pandemia. A gente já tinha conversado sobre isso aqui, reitora, muito sobre expectativas de retorno, como que a universidade ia funcionar. Como é que está se dando esse momento agora no pós-pandemia? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio, né? Boa noite, assinantes da TCM. Enfim, o momento agora é de acomodação, né? Porque nem todas as coisas ainda estão bem, nós ainda estamos enfrentando dificuldades nesse retorno gradual. São quase 2 anos que a universidade ficou, nunca parou de funcionar, mas de qualquer maneira a universidade ela estava funcionando numa característica remota que tinha uma outra realidade. Então, nós temos problemas ligados à manutenção, às adequações de sala de aula, a própria condição, Carol, do passaporte vacinal, né, que foi uma situação difícil, está sendo difícil de acomodar, porque nós temos aí 3 grupos de pessoas na instituição e eu acredito que o maior desafio é esse, sabe? Inclusive eu fiz uma reunião hoje à tarde no Conselho Universitário, porque nós tivemos que fazer a anulação de uma portaria. Isso tem a ver com o retorno gradual, porque as atividades relacionadas ao retorno estão diretamente vinculadas à segurança sanitária e isso diz respeito diretamente ao controle da pandemia. Eu quero aqui ressaltar o trabalho do Comitê de Biossegurança e a cooperação da comunidade acadêmica como um todo. Mas havia sido passado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão uma portaria com um ato referendo que quem não apresentasse servidores de um modo geral, eles seriam exonerados ou melhor, demitidos. Então, assim, havia uma ilegalidade, nós pedimos parecer da Procuradoria e estamos tranquilizando a comunidade acadêmica, né, que nós estamos alterando essa resolução para poder contemplar os 3 grandes grupos, que quais são? São aqueles que defendem a vacinação, que estão vacinados, né, o qual eu me incluo nele, né, fui da primeira leva de vacinação, graças a Deus, se não fosse a vacina, eu teria tido um Covid muito pior, ainda estou com sequelas ainda, tive muito forte, já com a 3ª dose, já em função das comorbidades que eu tinha. Temos um grupo que não se vacina porque tem comorbidades, realmente tem problema com isso, e temos esse grupo que não quer de jeito nenhum. Que não quer, e assim, como nós não temos como obrigar legalmente, né? Não existe lei para obrigar, apesar de ter uma decisão do STF que deixou a critério realmente dos conselhos, isso faz parte da autonomia universitária, mas está no limbo uma situação que traz uma insegurança jurídica. Então eu digo, Carol, que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, porque as demais coisas, elas são pontuais, né? Então nós vamos criar aí um mecanismo para tentar equilibrar, na verdade equilibrar, não é, essas situações, para garantir que a segurança sanitária, ela aconteça da melhor maneira possível. Exemplo, me perguntaram exemplo, professora, a gente vai ter que criar mecanismo de adotar o PCR-RT, né, com um tempo de controle para que quem realmente não quer se vacinar porque não quer, tenha uma responsabilidade consigo, não é? Nesse critério e também com as pessoas, porque o risco iminente de não tomar a vacina é da pessoa, mas a pessoa também não pode passar o risco para outras pessoas. Aí vem toda a comunidade acadêmica, né? Eu estou dando aqui o exemplo dos servidores de um modo geral, mas a gente está pensando também como é que nós vamos fazer para os nossos estudantes, né? É a comunidade como um todo. Eu vejo isso como o maior desafio. Os demais desafios de sala, de problema de ar-condicionado, enfim, essas coisas, sabe, da biossegurança como um todo, a gente vai fazendo e vendo. Tem coisas que a gente só vai conseguir identificar realmente quando as coisas começarem a acontecer. Mas eu estou bem satisfeita com o retorno, sabe? A gente tem visitado, antes de ontem eu estive lá na terra de Vonúvio, em Caraúbas, muito estudante à noite, viu, Vonúvio? Chuva, troando, mas muita gente lá. Enfim, os estudantes estão animados com o retorno e nós também. Faz parte, né, do dia a dia. Reitora, sobre a estrutura da universidade, as adequações necessárias, enfim, para justamente ter
esse retorno conforme os estudantes, os professores merecem, né? Com tudo bem certinho, com todos os equipamentos funcionando. Sim. Como é que foi este retorno? Olha, gradualmente, não é? Antes nós tínhamos uma comissão e tínhamos uma assessoria que trabalhava as normas de biossegurança. Então, desde que a pandemia começou, antes de ter vacina, né, o protocolo era bem mais difícil, porque a gente não tinha nenhuma segurança, né? Então, quando a vacina começou, quando nós tivemos a vacina, e aí os grupos vacinados começaram a ser imunizados, e se aproximou desse retorno gradual mesmo, assim, dessa parte física, foi montado exatamente o Comitê de Biossegurança, e o comitê trouxe a grande novidade, que são os protocolos. Então, são os protocolos de como assim? E se você ficar doente? Por exemplo, né? O nosso estudante que está lá na Vila Acadêmica, ele está lá na nossa universidade. Então, nós temos os protocolos e temos que ter ali a garantia de que o nosso estudante chegou bom, ele adoeceu na instituição, ele não vai voltar para casa doente. Então, a universidade está trabalhando dia após dia, as compras que foram solicitadas, de acordo com os protocolos adequados, nós estamos fazendo, e uma coisa ou outra que ainda precisa chegar ou que está faltando, nós estamos realmente trabalhando para cumprir. Mas eu acredito que o maior desafio hoje é a gente fazer essa acomodação com esses 3 grandes grupos de pessoas que são inerentes a toda a comunidade acadêmica, para que a gente possa ter aí um equilíbrio, né, e garantir a segurança sanitária e a saúde, porque cada pessoa reage de uma maneira. O problema dessa doença é porque cada um reage de uma maneira. Tem pessoas assintomáticas, né, mas os sintomas dela eu não desejo para ninguém. Carol Ivone, eu senti na pele o que é teu problema, ainda estou fazendo tratamento, né, com a síndrome pós-Covid, mas vai dar certo, se Deus quiser. Graças a Deus estou aqui contando a história, né? Muita gente nem conseguiu contar. Que bom, então. E a gente sempre fica reforçando aqui da necessidade de vacinação para todo mundo, não só da comunidade acadêmica, mas para reduzir justamente a circulação do vírus. Inclusive, Exato. A Prefeitura tem divulgado, você pode olhar no site da Prefeitura, a informação sobre os grupos que estão em atraso da vacina e as vacinas disponíveis para quem precisa ainda tomar suas doses. Já está sendo tomada a 4ª dose de reforço aí para grupos de idosos. Então, Exato. Fica ligado. Tem que tomar reforço, sim. Já tomou até a 3ª, já tem 4ª disponível. A gente vai ter que ficar tomando aí sistematicamente, assim como a influenza, eu acho que vão ter campanhas, aí a gente vai ter que conviver com isso. Inclusive, existe já laboratório tentando desenvolver uma vacina da Covid junto com a da influenza, para precisar tomar só uma. Então, é isso. Se você já tomou até suas doses de reforço, procura, se você já está precisando tomar a 4ª, ou sua mãe, sua avó, qualquer pessoa da sua família. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com a reitora Ludmila Oliveira.